Vamos trabalhar aqui no operator Z. Estou emocionado que a gente chegou agora nesse ponto. O que a gente tem aqui? Operator F. Eu posso vir e escolher agora um formato de onda bem rico. Por exemplo, aqui o dente de serra. Então vai gerar, deixa eu ligar aqui, tem o Spectrum. Vai gerar esse som aí bem cheio, bem realmente buzzy. E como a gente estava trabalhando até agora? Basicamente usando daí envelopes mais curtos, de repente daí usando isso aqui como uma fonte de modulação. Mas na síntese subtrativa, e a gente também já fez um pouco de síntese subtrativa, como é que é? Você vai pegar esse formato de onda mais rico, vai passar num filtro, vai cortar algumas frequências e vai gerar realmente o som que você quer. Então aqui eu vou cortar essa conexão, vou ligar Z, nesse caso vou pegar F agora e vou jogar ele direto para Z. Vamos para Z para ver o que acontece. Aqui então a gente tem esse primeiro controle, que é um controle só visual. Você não tem nada para mudar aqui, não tem nada para apertar. A gente tem o filtro. Esse filtro ele é super interessante, mas ele é um filtro também diferente de tudo que a gente conhece por aí. Então você precisa parar um pouco, se concentrar. Eu vou tentar fazer alguns vídeos em separado para você realmente entender o funcionamento dele. Pense assim, a gente tem dois filtros trabalhando juntos aqui, certo? Mas a gente só tem um cutoff. Então esse cutoff trabalha para os dois em conjunto. Veja até o resultado que ele está fazendo em relação às nossas frequências. Aqui está o nosso som. Deixa eu aumentar um pouco o volume dele. Então a gente tem aqui o volume completo e ele vai meio que até enriquecendo, até parece um pouco no ponto de corte, mas consegue cortar ele aí quase que completamente. O que acontece? O cutoff é o ponto de corte, é o ponto onde realmente a gente vai estar começando a filtrar, começando a tirar algumas frequências. Você, na verdade, você não tem aqueles controles tradicionais que a gente encontra nos filtros, que a gente pega lá, muda lá para high pass. Então daí vai deixar passar as altas, começa a cortar o grave, o médio, libera só os agudos. Low pass, que é esse movimento aqui. Você começa a cortar o agudo, o médio e depois só deixa o grave. Você tem que manipular o routing, fazer todo um mapeamento aqui para poder fazer ele funcionar. Tanto se quiser low pass quanto high pass, mas não é difícil de fazer, certo? Mas eu vou dividir isso pelo menos em dois vídeos. Então, mas veja aqui primeiro, a gente tem um ponto de cutoff. Não vamos pensar em muito como mudar o filtro, mas sim nos comandos principais dele. A gente tem o spread. Uau! Agora apareceu o segundo filtro. Então o que a gente tem aqui? A gente tem esse filtro que a gente chama de um filtro de 2 pole, ou 24 dB por oitavas multimode filter. O que isso significa? A gente tem dois filtros amontoados, cada um deles corta 12 dB. Quando você bota os dois juntos, amontoados, como eu falei aqui, você dá mais força e consegue cortar 24 dB, certo? Aqui até nesse caso, depois eu acho que eu vou falar desses comandos para não confundir vocês. Eu peguei até no routing, deixei a mistura entre o filtro 1 e o filtro 2 em 50-50. Então a gente está percebendo, ouvindo aqui o som saindo dos dois filtros. Mas vamos voltar para o spread. O spread, ele vai fazer o que? Ele vai ou juntar os dois filtros ou vai separar eles. Até você pode visualizar melhor o filtro em si quando você vem e dá essa ressonância aqui para ele, certo? Quando você faz isso, você realmente percebe ali aonde que estão os dois filtros e como que você pode fazer para ouvir eles. Até retornei aqui, botei o mix direto no 2, já explico para vocês por quê. Mas ó, aqui estaria o spread, a ressonância aqui de cada um deles. Até, não sei se vocês perceberam, ficou um pouco parecido com o nosso talco A. E vocês já vão aprender como pegar esse filtro e fazer um movimento com ele. Então dá para fazer coisas
bem interessantes, né, fazendo esse cutoff meio que abrir e fechar aqui. Vocês perceberam, até nosso pad ficou parecendo uma coisa meio de vocais, assim, alguém realmente conversando, batendo um papo aqui. Então foi uma primeira introdução, só para vocês perceberem o filtro de 24 dB por oitava. O que significa isso? Quando os dois estão juntos, trabalhando da mesma forma, eles acabam pegando a cada oitava, como se fosse cada harmônico que a gente está subindo. Ó, dá uma olhada aqui no equalizador, cada harmônico que for subindo dos nossos sons que a gente está usando, ou aqui no espectro a gente tem ainda aqui, ó. Então a gente pode pegar e fazer para ele cortar 24 dB por cada uma aqui das oitavas, cada um dos harmônicos. Então ele pode ser 24, ele pode ser 12, ele pode funcionar em série, em paralelo. Não mostrei nada disso, a parte aqui do envelope, então vou deixar agora para separar em outros vídeos. Acho que vai ser mais fácil da gente realmente entender.